Amém. Igreja, isso é muito real. Nós precisamos ser uma igreja que viva os desejos de Deus, viva os sonhos de Deus. Você tem sonhos, sim ou não? Sim. Seus sonhos são bons? Sim. São de Deus? Sim. Mas eu quero te dar uma notícia: os sonhos dele é maior que os nossos. E eu creio que aquilo que é maior vai concretizar sobre a tua vida, porque Deus, Ele não nos deixa nos reunirmos, Ele não deixa de vir falar com a gente, se não for para operar sua grandeza em nós, se não for para começar a mexer naquilo que nós somos. E essa palavra de hoje, ela mexeu comigo, meu irmão, e eu tenho certeza que ela vai mexer com você também. Digo, meu Deus, Ele vem me ensinar a ser uma igreja que se move por amor. Igreja, eu vejo uma igreja se movendo por amor. Eu vejo um tempo de homens, mulheres, jovens se levantando, não por propósitos alheios, mas por propósitos eternos. Eu vejo, sabe, aquela nossa preocupação de viver e existir por algo. Eu tenho certeza que cada um que está entrando neste lugar está entendendo o porquê Deus me fez, o porquê Deus me quer, o porquê Ele está operando na minha vida, porquê que Ele está mexendo na minha casa, porquê que Ele está fazendo isso comigo. É porque Ele sabe o fim que Ele tem te preparado. E acompanha comigo essa passagem que fica lá em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei. Deus ama a todos. E aqui vai falar de um homem que era perito na lei. Perito na lei não está falando de um homem que não conhecia a Torá, mas está falando de um homem que sabia muito bem quais eram as leis, quais eram os princípios atuantes da palavra do Senhor, qual era a Torá, ele conhecia. Só que existe, igreja, uma grande diferença em conhecermos a palavra e praticarmos a palavra. Diga assim: eu preciso conhecer a palavra, mas também preciso praticar a palavra. Então o perito na lei, ele levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas vezes da nossa vida que nós não fazemos perguntas para Deus para prová-lo também, sim ou não? A gente às vezes quer desafiar a fé, mas eu quero te dizer que não existe nada que se coloca acima do poder de Deus. A medicina é desconstruída em cima do poder de Deus. Você já percebeu que o diagnóstico fala não, mas Deus fala sim. O diagnóstico fala morte, mas Deus fala vai viver. A circunstância diz portas fechadas, mas a ação de Deus vai dizer: existe porta aberta até na onde não tem parede para você. Meu irmão, até onde não existe ali uma janela, o que seja, Deus vai falar: eu coloco. Então a gente vai ver que o ser humano, ele vai acostumando a fazer prova de Deus. A gente quer fazer prova, mas não é essa prova que está dizendo aqui, não é aquela prova boa, de quando a gente quer falar assim: não, peraí, Deus está nesse negócio. Essa prova era uma prova de testar quem é Deus. Eu sei que muitas vezes na nossa história a gente passa por momentos ilusórios, momentos assim que você fala assim: meu pai, eu não gostaria de estar passando por isso agora. Então a gente não quer testar Deus, a gente quer pôr Ele à prova, porque não aconteceu. E está assim também esse homem conhecedor da palavra.
falando para o Senhor Jesus: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Continua para mim o versículo no telão. Aí o mestre Jesus pergunta para ele: volta lá fazendo favor, não li ainda. Aí, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a interpreta? Ou seja, eu posso ler muitas coisas e cada um pode ter uma interpretação, mas essa não é a realidade, porque o Senhor, Ele, quando escreveu algo, existia um motivo porque Ele escreveu aquilo. Então, na verdade, Jesus, quando você tenta fazer uma pergunta para Ele, pode ter certeza, Ele vai te lançar outra. Você não vai com uma dúvida, às vezes, diante do Senhor, você fala: Senhor, por que disso? Aí Ele vai te perguntar: mas por que você age assim? Aí começa aquele diálogo, né? E a gente quer sempre tacar para Deus aquilo que é coisas que nós precisamos assumir. E aí ele começou a falar com aquele homem, perito na lei. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você está lendo ela? Aí ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ame o quê? Coração, alma, força e o quê? Entendimento. Eu ia falar pro telão, colocar, é a cara do Leandro, café, escrito aqui para mim atrás. Porque vai falar, você gravar esse versículo, que fala: ame o Senhor de coração. Então, C, coração, alma, A, F, força e E, entendimento. Então o Senhor falou assim: eu vejo que você conhece muito bem a palavra, mas e aí? Qual é a sua dúvida? Você a pratica? Então ele perguntou para o perito da lei, e ele sabia responder. Só que aí ele falou o versículo inteiro: ame o Senhor de todo o seu coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isto e viverás. Eu preciso de muita coisa. O Senhor resumiu tudo que Ele tinha para nós em apenas um versículo. Ame o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ame o teu próximo como a ti mesmo. Só que às vezes a gente dá uma de desentendido nas palavras de Deus, né? É que nem as caixinhas de promessa. A gente abre, ainda bem que a caixinha de promessa só vem a boa, né? Mas duro quando você abre a Bíblia. Aí você fala assim: Deus, fala. Aí você abriu uma boa, você fala: essa é isso mesmo, Deus. Mas se você abre naquela que fala assim: ai, a morte cairá sobre ti. Não, Senhor, essa não é não, peraí que eu vou abrir de novo. Era mais ou menos isso. O perito da lei, ele sabia da lei, mas ele não praticava a lei. E aí o Senhor falou para ele: mas se você fizer isso de todo o teu coração, você viverás. Ou seja, todas as coisas vão te sair bem. Sabe quando as coisas fogem do nosso controle? Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra, mas não vivemos a palavra, não praticamos a palavra. Então disse-lhe Jesus: respondeu corretamente, faça isso e viverá. Próximo. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus:
Jesus, quem é o meu próximo? Sabe quando a gente entende a resposta que Deus deu para nós? Mas é que às vezes o que a gente não espera é que a resposta que Deus dá para nós, às vezes não é aquela que nós gostaríamos de receber. E ele começou a argumentar ali, Jesus querendo, então Senhor, eu até sei a palavra, mas quem é esse o meu próximo? E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre uma igreja que se move por amor. Uma igreja, sabe, que se move por uma visão. Uma igreja de verdade, sabe, nós estamos vivendo a estação dos frutos. E essa estação, ela não pode ser para grupos específicos de pessoas que têm os seus GCs. Mas ela tem que ser para todos nós. Diga, amar o próximo é para todos nós. Então quando fala a estação do fruto, está falando de evangelismo, está falando de ganhar alma, está falando de alcançar a alma, está falando de amar vidas, está falando... Então Jesus vai nos ensinar aqui o que Ele mais quer que a gente faça para alcançar a vida eterna. Primeiro, amar a Deus de todo o coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele começa, aí Jesus falou para ele assim, em resposta, disse Jesus a ele: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas, espancaram e foram-se, deixando ele ali no meio do caminho, quase morto. Próximo. Coincidentemente, um sacerdote descia pelaquela estrada, e tendo visto o homem, passou-se pelo outro lado. Só até aí, eu quero falar um pouquinho de cada um que passou. A Bíblia vai nos ensinar que nós estamos constantemente querendo viver mais, querendo viver bem, querendo viver promessas, querendo viver os sonhos de Deus. Mas como eu vou viver isso? Aí é onde o Senhor falou assim: você conhece a lei, você lê a escritura, e como você interpreta? Aí aquele mestre perito na lei vai falar: é assim, ó, eu tenho que amar o Senhor e amar o meu próximo. Mas aí surge uma dúvida de quem é o próximo. Nós queremos essa noite, igreja, entender que o papel da igreja é o papel de amar aquilo que Deus ama, de abraçar aquilo que o mundo joga fora, de acolher aquilo que ninguém espera ser acolhido. Então Jesus começa a ilustrar uma parábola para ele, e essa parábola é a parábola do bom samaritano, que fala de um homem que ele estava vindo de Jerusalém, ou seja, Jerusalém era a terra santa, era a terra de presença de Deus. Ou seja, aquele homem, ele estava buscando a presença de Deus, ele estava cheio da presença de Deus, mas ele tinha que descer para Jericó, porque lá era terra de produção, era terra de trabalho, lá era onde os moradores ficavam. Só que a Bíblia fala que o caminho era estreito, que o caminho era cheio de pedras, e tinha muitos assaltantes. Trazendo isso para as nossas vidas, igreja, o Senhor, Ele vai nos dizer assim: olha, é muito fácil de alcançar aquilo que vocês esperam, só que precisa se aproximar muito mais daquilo que eu desejo ver em vocês. Então ele começa a ensinar com parábolas. Eu vejo o Senhor mostrando para mim e para você a forma em que a igreja, ela precisa começar a agir. Primeira coisa, a religião pode ter respostas, mas se não tiver amor, ela não vai chegar a lugar nenhum.
Sabe o que eu vejo, igreja? Nós podemos ser fervorosos na fé, podemos ser fervorosos para gritar o louvor, podemos ser fervorosos para cantar, mas se nós não formos fervorosos para amar, vai nos faltar algo, vai nos faltar o principal. Então fala que o primeiro que passou e viu o caído era quem? Um sacerdote. Sacerdote é aquele que vivia na casa. Meu irmão, nós não podemos ver um caído e falar assim: não é problema meu. Pastora, mas eu também fui um caído. Sabe qual que é o problema? Porque às vezes a gente se torna religioso. É porque um dia fomos feridos. E o nosso maior papel é acusar quem nos feriu. Aí nós ficamos presos. Porque eu também fui esse ferido. Eu fui esse machucado que estava caído no meio do caminho. Mas louvado seja o Senhor que teve alguém que te abraçou e te acolheu. Só que aqui o Senhor vai nos ilustrar que a igreja que se move por amor, ela precisa ser uma igreja que veja, que ame e que se aproxime. Eu preciso ser uma igreja que veja, que ame e que se aproxima. Eu preciso ter essas três coisas. E a gente viu que a primeira coisa que aconteceu é que o sacerdote passou e ele nem se preocupou. A nossa religiosidade de achar que somos o melhor porque andamos com uma Bíblia tem ferido muito aquilo que Deus quer para nós podermos viver. Tem ferido a santidade de Cristo. Vai falar que ele passou, ele conhecia mandamento, ele entendia de teologia, mas ele não produzia compaixão. Aí a Bíblia vai dizer que veio o segundo. Aconteceu que estando ali, descendo pela mesma estrada, veio um levita. Quando chegou ao lugar, viu, olhou e passou pelo outro lado. Meu irmão, não seja indiferente com a dor do outro. Sabe o que eu entendi na minha vida? É que nós precisamos na igreja de verdade sermos como um corpo tão unidos, que quando a gente vê um caiu, a gente precisa se preocupar porque caiu. A gente precisa sentir a dor. Eu costumo ensinar para a liderança, principalmente para as mulheres que caminham comigo, que sejamos aquelas que protegem umas às outras. A gente precisa ser, não uma igreja que acolhe o erro, mas uma igreja que protege, que ama ao ponto de que se você caiu, vai lhe proteger e vai falar: peraí, tem jeito de se levantar de novo. O problema é que a gente está vendo muita coisa caída e a gente não quer parar um minuto do nosso dia para ver o que aconteceu. O problema é que a gente está vendo muita pessoa que está saindo fora, mas a gente não tem coragem de acolher. A religião mata. A Bíblia fala sobre isso. A letra mata. Porque a pessoa não deixa o Espírito entrar, vivificar. Ela só fica ali. Olha, tem que ser assim. Você já viu quem é rígido demais? Tudo que é rígido demais, que quebra, que nem uma taça. É rígida demais, quebrou, não consegue consertar. Mas o Senhor, Ele fala sobre flexibilidade. Ele fala sobre a gente assumir o nosso papel. E eu sei que para a gente avançar mais um passo, vai ser necessário, como tem andado as nossas mãos. Elas estão estendidas ou elas estão encolhidas? Ela está pronta para falar: peraí, o que está te acontecendo?
Porque, meu irmão, quantas vezes nós estamos dentro da igreja, tem muita gente que está dentro da igreja, mas está machucado ainda, está cansado, está sobrecarregado, mas não encontra um bom ouvinte que para ouvir seus problemas. Imagina se cada um de nós, no dia que seja o domingo, porque a quarta ainda é mais difícil às vezes para todo mundo conseguir vir, mas a gente parasse um pouco no nosso dia e falasse assim: peraí, eu sou uma igreja que se move por amor. Então peraí, eu sei que quantos ainda estão caídos, oprimidos, distantes. Então eu quero herdar um lugar especial junto com Deus. Mas o Senhor fala, existem alguns critérios para você chegar a herdar isso. Ele fala: primeiro você vai precisar entender a me amar. Depois você vai entender que você vai ter que pagar um preço de oração por alguém. Meu irmão, as pessoas podem recusar às vezes a tua ajuda, mas elas não podem recusar a tua oração por elas. Nós vamos começar a entregar nesse tempo a listinha da salvação. Às vezes você pode olhar e falar assim: pastora, é impossível tal pessoa, tal amigo, tal familiar vir para a presença do Senhor e reconhecer que ele estava caído, mas o Senhor vai levantar. É impossível para mim e para você, meu irmão, mas não é impossível para Deus. Pode ser impossível para mim e para você olhar e ver aquele que está lá na cadeia, que está lá aprontando alguma coisa, estar aqui em cima. Pode ser impossível para nós, mas não é impossível para o Senhor. Aquele que já sabe o que está preparando para cada um de nós. E o Senhor quer uma igreja apta para amar. Segunda coisa que eu vejo o Senhor falando no meio desse trajeto: o homem ferido, ele tem representado uma geração caída. Esse homem foi roubado, esse homem foi abandonado, ele foi deixado. Quantas vezes nós somos essa pessoa que está caída? E a gente está procurando, a gente está esperando alguém que vai... Meu irmão, é difícil quem passa e acolhe. Às vezes tem pessoas que estão aqui sorrindo por fora hoje, mas caídas por dentro. São feridas emocionais, são feridas espirituais, são feridas familiares. E isso tem derrubado você dia após dia. No meio do percurso, você até vai para Jerusalém, você adora, mas quando você volta para sua casa, você sente que ainda você continua caído. Aí o Senhor ilustra que pela terceira vez, quando chegou ao lugar, veio passando então um samaritano. Estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem. Coloca para mim, versículo 33. Lucas 10, 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou-se aonde se encontrava o homem. E quando o viu, primeiro que ele fez, o viu. Eu preciso ver de verdade as verdadeiras necessidades que existe, não aqui só aqui dentro, mas também fora. A gente precisa, igreja, ter um olhar de falar assim: não, peraí, acaso eu estou só construindo as minhas coisas, deixando de construir aquilo que é de Deus? Aí ele fala assim: chegou o samaritano. Quem era o samaritano? Era o improvável. O samaritano era aquele que seria o improvável de ajudar. Mas passou o sacerdote, não fez nada. Passou o levita, não fez nada. Nem sempre apenas conhecer a palavra e não exercer é um sinal que você tem Deus. E a gente vai ver aqui que o Senhor nos estica um pouco mais. E Ele fala: igreja, o nosso lugar é o lugar desse. Aí ele começa a ilustrar que o samaritano veio. O samaritano primeiro viu, ele olhou,
Ele chegou onde estava o homem, teve compaixão, ele amou o que ninguém amou. Ele aproximou-se das feridas e derramando nelas vinho e óleo, depois o colocou sobre o próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar eu pagarei todas as despesas que você tiver dele. Sabe o que eu vejo, igreja? O Senhor é um bom samaritano. O Senhor é aquele que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então ele falou assim: peraí, já que ninguém me quer, para onde eu vim? Então chama todos que estão perdidos, chama todos que estão caídos, chama todos que estão oprimidos, chama todos que estão impuros e manda vir, porque eu preparei um lugar para eles. Então Jesus, ele é aquele que é o bom samaritano, ele é aquele que tem remédio para a ferida, ele é aquele que tem óleo para a tua ferida, ele é aquele que tem vinho para cicatrizar, ele é aquele que tem o poder de restaurar. Então ele ilustra essa história para aquele homem, mostrando para ele: mais do que ser perito, é ser um praticante. Mais do que conhecer, é fazer. Eu vejo o Senhor nos convidando. E aí por último ele fala para aquele homem: qual desses 3 você acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele então respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Ah, igreja, é a última coisa que Jesus aponta dentro dessa lição. Ele nos ensinando: pastora, eu quero herdar. Pastora, eu quero ter a bênção. Pastora, eu quero alcançar o milagre, eu quero alcançar a prosperidade, eu quero alcançar muitas coisas da minha vida. Nada disso é pecado, meu irmão. Tudo isso é muito bem-vindo na nossa vida. Só que o Senhor, ele fala: você vê como as escrituras, você vê como as minhas palavras, você interpreta elas como. Então que nós possamos ser essa igreja que interpreta com amor, aquela igreja que vê e acolhe, aquela igreja que vê e ama, aquela igreja que de verdade celebra com aqueles que estão celebrando. O Senhor vai falar assim: ó, você vai ter que chorar com aqueles que choram, você vai aprender a celebrar com aqueles que celebram. E eu tenho visto isso, igreja. Cada dia que a gente conversa com os irmãos, testemunhando coisas lindas e maravilhosas, pessoas improváveis que estão sendo colocadas em cada caminho. E eu vejo que o Senhor vai nos colocar feridos no nosso caminho. Esses feridos podem ser alguém que estão dentro da nossa casa. Esses feridos podem ser alguém que estão dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso convívio e até mesmo dentro da nossa própria igreja. Mas que nós possamos ser, como Ele diz: seja como eu, faça o mesmo. Eu sou o samaritano que provê o que precisa. Se coloque em pé, meu irmão, já estou encerrando. E ele fala assim: e fica tranquilo, porque às vezes a gente fica com medo, né? Ai, mas eu vou dar o meu sangue por alguém, eu vou ajudar alguém, eu vou me matar para fazer algo por alguém. Mas fica tranquilo, porque ele fala assim: eu já deixei dinheiro para cuidar de vocês, e quando eu voltar, eu pago até o que ficou faltando. Ou seja, Ele é tão suficiente que Ele fala assim: fica tranquilo, você jamais será defraudado. Mas faça o mesmo. Eu vejo que o Senhor tem nos convidado hoje, igreja, para viver esse tempo de estação. Já foi postado no nosso calendário.
cada GC, cada grupo, o que vão fazer. E eu te pergunto, em qual deles nós estamos envolvidos, inseridos, incluídos? Qual ação, qual mobilização está queimando nosso coração? Para a gente não deixar ser uma igreja religiosa sem amor. Eu sei que aqui não tem isso, glória a Deus por isso. Aqui tem uma igreja que ama. Aqui tem uma igreja de irmãos que se preocupam. Aqui tem uma igreja de irmãos que tem, sabe, crescido com a graça de Deus e que tem, sabe, cada dia mais abrido seus olhos. Mas hoje o que o Senhor tem nos convidado é: seja uma igreja que se move por amor. Então, para se mover por amor, você vai precisar ser como aquele samaritano. 3 coisas preciosas ele nos ensinou. Ele viu, mas agiu. Ele teve compaixão e ele amou. E ele então pôde aproximar-se daquele ferido e falar: eu tenho remédio para a sua ferida. Que nós possamos ser pessoas que tenha remédio para levar para as feridas daqueles que precisam. Que nós possamos, sabe, ser aquilo que o Senhor tem falado: ó, faça o mesmo. Eu não sei, alguns aqui vão estar no estágio do ferido. E eu quero te dizer que você que está ferido, você veio no lugar certo. Tem um bom samaritano aí do teu lado que vai te abraçar. Tem um bom samaritano do seu lado que vai ter azeite para curar a tua ferida. Mas às vezes você já foi curado. Então o Senhor está nos chamando para ser os bons samaritanos. Merecemos? Não. Mas não é sobre merecimento. É sobre o que Ele disse: vá e faça o mesmo. Te curaram? Cure também. Te ajudaram? Ajude também. Foram tua sombra? Seja sombra para alguém também. Foram teu auxílio? Você pode ser um auxílio para alguém também. O Senhor, Ele só espera homens e mulheres, uma geração que se levanta para